no ar com mais um Primavera Saúde e que bom que você está com a gente. Hoje vamos conversar sobre um assunto que vem deixando muitas pessoas preocupadas, a gripe. O especialista que vai nos ajudar é o Dr. Renato Matos. Doutor, seja muito bem-vindo à Primavera Saúde. Obrigado pelo convite. Doutor, para começar essa conversa, eu gostaria de explicar o que exatamente é a gripe, né, para quem não tem conhecimento. Isso é uma coisa importante. As pessoas confundem gripe e resfriado. São doenças diferentes, provocadas as duas por vírus, mas são agentes diferentes. O resfriado é aquele quadro mais leve. Irritação de garganta, nariz entupido, coriza, febre ausente ou muito baixinha. Gripe é aquele quadro pesado. A pessoa acorda de manhã cedo, o corpo todo moído, uma dor intensa, dor de cabeça, febre alta, tosse e outros sintomas respiratórios. Então, gripe e resfriado são diferentes. A maneira de conduzir é completamente diferente, mas são doenças virais que hoje vem preocupando muito em função da volta, né, do H1N1, que não se esperava que voltasse tão agressivo de forma tão rápida, né? Quando a gente fala em influenza, o que realmente difere ela da gripe que a gente considera normal, vamos dizer assim? A gripe seria mais ou menos um sinônimo de influenza, né? Influenza vem da influenza do frio, por isso que é mais comum nos meses de inverno. E aí uma coisa importante, a influenza são tipos diferentes, existe influenza A, B e C. Os importantes para ser humano, influenza A e influenza B. Da influenza A, os vírus que estão circulando, o H1N1, que é aquele mesmo de 2009, e temos o H3N2, que é o vírus mais comum da gripe. E existe dois tipos mais comuns de influenza B, né? Então, a influenza, a gripe, na realidade, são provocadas por vírus diferentes. Todo mundo chama hoje de gripe H1N1. Não tem como diferenciar clinicamente. Se a Morgana chega no meu consultório, né, muita dor no corpo, febre, sintomas respiratórios, está com gripe. Agora, se é H1N1, se é H3N2, se é influenza B, não tem como clinicamente a gente saber exatamente qual deles é o que está provocando isso. Do ponto de vista prático, tem gripe, faz parte de grupo de risco, nós temos que tomar algumas atitudes rápidas, é isso que nós temos que conversar na sequência. Como é que é transmitida a gripe, né? Eu acho que esse ponto é um ponto que a gente tem que debater bastante e reforçar, né? Quando nós tossimos, nós eliminamos gotículas de saliva que se expandem no ar, né? Alguns dizem 1 metro, 2 metros, é uma coisa difícil de fazer, mas assim, a transmissão mais frequente é quando eu tusso, eu coloco a mão na frente da minha boca, essas partículas de saliva com o vírus ficam na minha mão, eu vou cumprimentar uma pessoa, essa pessoa recebe o vírus na sua mão, quando ela vai coçar o nariz, os olhos ou a boca, ela acaba adquirindo a doença. Então a forma mais comum de contágio é nesse contato pessoa a pessoa. Agora falando um pouquinho sobre os sintomas, né? Quais são os principais sintomas da gripe? Diferenciando gripe e resfriado, né? Gripe é um quadro pesado, aquele quadro que a gente acorda de manhã e diz, hoje não vai dar para trabalhar, né? Eu estou com um quadro muito pesado. Então os sintomas mais frequentes, dor de cabeça, febre, geralmente febre alta, 39, 40 graus, obstrução nasal, coriza, dor de garganta, tosse. Coisa importante, gripe nunca dá falta de ar. Então, isso já é um primeiro macete. Pessoas que têm esse quadro gripal e começam a ter falta de ar, isso já sinaliza uma forma mais grave da doença. Então, essas pessoas devem imediatamente procurar um serviço médico para que sejam atendidas de forma rápida e específica. Isso seria um sintoma de risco? Sintoma de risco. A gente chama de síndrome respiratória aguda grave. Então, existe a gripe, com esses sintomas comuns, que todos nós já tivemos diversas vezes, e o que nós chamamos de síndrome respiratória aguda grave. Esse quadro de gripe que complica. É aquele paciente que chega em mau estado geral, é aquele paciente que já chega com desconforto respiratório. Existe um exame muito simples que é feito hoje em qualquer consultório médico, em qualquer pronto-socorro, a gente chama de oximetria de pulso. A gente coloca um aparelhinho no dedo e se vê a saturação de oxigênio. Então, o paciente com quadro gripal, que está com desconforto respiratório e tem níveis baixos de oxigênio, esse paciente já tem essa síndrome respiratória aguda grave. E esse paciente geralmente ele é internado. E só nesses pacientes que nós fizemos os exames. Então, teve 200 casos de gripe. 200 casos de gripes confirmados que tiveram um quadro grave, que tiveram
que necessitaram de internação. Então, esses pacientes que têm gripe e começam a ter sintomas de gravidade, esses pacientes rapidamente devem procurar atendimento médico. Qual é o grupo de risco considerado quando o assunto é gripe? O grupo de risco são obeso mórbido, diabético, cardiopata crônico, pneumopata crônico, grávida, paciente com alguma imunossupressão, paciente que está fazendo quimioterapia, pacientes com tumores, pacientes que têm sequelas de tuberculose, pacientes com HIV. Então, esses são os grandes grupos de risco. Então, esse grupo de risco ele já é privilegiado, se é que se pode chamar assim, no sentido de receber vacina do governo. Agora, mesmo tendo feito a vacina, faz parte de grupo de risco, procura um serviço médico com rapidez, porque geralmente também tem que fazer uso do Tamiflu, que é um antiviral, que funciona muito bem nas primeiras 48 horas. Então, tem um tempo atrás, gripado, ficava em casa, vitamina C, cama. Hoje não. Gripe com desconforto respiratório ou gripe que faz parte de grupo de risco, essa pessoa deve rapidamente procurar um serviço médico, especializado de preferência. Falando em questão ali do período, tem um período que a gente pode dizer que é adequado ou que seria normal de se estar gripado? Existe isso, doutor? Existe, de uma certa maneira, sim. Esses quadros gripais mais que não complicam, geralmente eles duram de 3 a 4 dias. A febre, geralmente, durante 3 dias. O que não é normal? Estou uma semana com febre, já passou daquele período. Agora, é normal que a gente gripe e que permaneça com tosse durante 2, 3 semanas, aquele mal-estar, aquela sensação de pilha fraca, né? Astenia também é uma coisa comum. Agora, a febre não costuma durar mais que 3 ou 4 dias. Nessa questão, quando a gente fala em grupo de risco, né, os sintomas eles podem ser mais intensos, no caso, se a pessoa acabar desenvolvendo uma gripe? Não necessariamente os sintomas. A gente considera grupo de risco porque são aquele grupo de pessoas que complicam com mais frequência. E a complicação mais temida, a complicação mais que leva a uma mortalidade é a pneumonia. Então, essas pessoas que fazem parte de grupo de risco, geralmente acabam morrendo em função de pneumonia pós o quadro da gripe. Agora, a gente tem um detalhe que precisa ser bem conversado, né? Em que momento seria adequado, né, esses pacientes buscar o hospital? Já que a gente vê hoje que as pessoas estão se assustando e indo para a emergência. Nesse caso, fica lotando as emergências dos hospitais, tornando o atendimento ainda mais complicado do que já é na saúde pública do país, né? Então, de modo geral, o manejo normal da gripe, inclusive de grupos de risco, pode ser feito com toda tranquilidade em unidades de saúde próximo de casa, né? Isso é uma coisa simples, não é uma coisa complicada, né? Agora, quando tem sintomas como falta de ar, febre persistente, uma prostração muito intensa, essa pessoa deve procurar logo um serviço de saúde, né? Eu gripei, não faço parte de grupo de risco, a minha febre não é alta, no segundo dia eu já estou um pouco melhor, eu não preciso procurar nenhum serviço especializado, nenhuma emergência. Agora, se eu faço parte de grupo de risco, não é só no sentido de sintoma, né? Porque fazendo parte de grupo de risco, a pessoa tem que tomar uma medicação que chama de Tamiflu, que é um antiviral, que funciona bem nas primeiras 48 horas. Então, às vezes as pessoas fazem parte de grupo de risco, grávida, tem muito medo de grávida, a gente vê casos muito complicados de grávida, né? Ah, é grávida, não pode tomar remédio. Não, a grávida, mesmo tendo sido vacinada, ela tem indicação de fazer o uso do Tamiflu, que funciona bem nas primeiras 48 horas. Então, essas pessoas que fazem parte do grupo de risco, essas sim, mesmo não tendo uma sintomatologia mais grave, não tem falta de ar, não tem nada de diferente, tem que procurar um atendimento médico para que recebam no tempo hábil essa medicação. Mas a medicação ela só deve ser tomada se a pessoa estiver com gripe, né, doutor? Claro. É bom deixar claro. Claro. Aí, por isso que essa medicação não é vendida em farmácia, essa medicação não adianta eu chegar lá e dizer, olha, eu quero tomar esse remédio. Essa pessoa tem que ser avaliada pelo médico que vai ver, faz parte de grupo de risco? Ou, às vezes, a pessoa não faz parte de grupo de risco, mas está com uma sintomatologia muito pesada, também tem que fazer uso dessa medicação. Mas quem vai dizer precisa ou não precisa tomar essa medicação é o médico que está atendendo. Eu tenho como hábito hoje, porque uma coisa que preocupa
nessa fase de gripe mais ainda, o atendimento em emergência é uma coisa absurda, né? O volume de pacientes que são atendidos é muito grande. Então, às vezes, o médico não tem tempo de fazer uma anamnese, uma história mais detalhada. Então, todos os meus pacientes que têm asma, por exemplo, bronquite crônica, enfisema, fibrose, eu deixo uma folhinha dizendo, a Morgana apresenta doença respiratória crônica, em caso de síndrome gripal, tem indicação de Tamiflu. Eu digo, Morgana, se tu tiveres esses sintomas de gripe, com febre, tu vai no pronto-socorro, tu vai entregar essa cartinha para o médico. Eu acho que essa é uma maneira interessante de os médicos já alertarem o médico plantonista, que naquela corrida não tem tempo de fazer uma história mais detalhada, que já saber que aquele paciente precisa rapidamente receber esse medicamento. Com certeza. A gente vai para um breve intervalo e já a gente volta, não sai daí. Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012, ligue e participe ao vivo, ou ainda através de mensagem no WhatsApp para o número 8505-6342. Nosso tema é gripe. Doutor, voltando aqui, queria falar agora um pouquinho, muito se falou durante o ano passado, começo desse ano, sobre a zika, sobre a dengue, e agora a gente chega no momento da gripe, né? Como é que a pessoa pode diferenciar os sintomas das doenças, né? Assim, a dengue, a zika, a chikungunya não costumam dar sintomas respiratórios mais importantes, né? A gripe geralmente vem com obstrução nasal, coriza, irritação de garganta. Então, existem sintomas que direcionam mais para a parte respiratória, mas às vezes confunde. Agora, a gente falou, antes de sair para o bloco, a gente sair para o intervalo, aliás, que o Tamiflu seria o medicamento indicado, né? Mas em todos os casos ele realmente é indicado ou existem outras maneiras de tratamento? Tratamento específico, né? Isso é uma coisa que às vezes é meio complicado. A pessoa chega num pronto-socorro, claro que sempre tem que entender a sistemática, aquela correria grande, né? A pessoa chega no pronto-socorro com sintoma de gripe, comecei ontem a ter febre, dor de cabeça, sintoma respiratório, e aí sai com antibiótico, sai com algum corticoide. Isso é errado, né? Não se usa antibiótico desses comuns, antibióticos para matar bactéria. Nós estamos lidando com vírus, né? Então é um erro usar antibiótico quando a gente está gripado, né? Então isso é uma coisa que me preocupa muito, assim, porque naquela correria, né, sai com antibiótico, então não há necessidade. O uso do Tamiflu se faz naqueles casos de grupo de risco, que nós já conversamos, ou uma pessoa que não faz parte do grupo de risco, mas assim, a gente vê que a doença está muito pesada, assim, está muito prostrada, a febre muito alta, está sem se alimentar. Então a gente aí depende muito também do olho clínico, né, nessa situação. Então não se usa Tamiflu em todo mundo, evidentemente. Aí depende muito da sensibilidade. Alguns países são mais liberais no uso, outros têm que segurar um pouco mais. Nós temos um problema, eu não sei quanto Tamiflu que nós vamos ter esse ano, porque como os últimos anos foram anos bastante tranquilos em relação à gripe, esse ano está com um comportamento diferente, né? Não se espera começar tão cedo, mas pode, né? Geralmente existe uma mescla H1N1, H3N2 e B. Este ano quase todos os casos são de H1N1. Então não se tem uma explicação para isso. Então talvez nós tenhamos um ano um pouco mais complicado, mas ele é cedo para colocar. Então o médico também tem que ter essa sensibilidade de não usar Tamiflu para todo mundo, porque alguns não têm indicação, e também para preservar esse medicamento para aquelas pessoas que realmente vão fazer uso dele com indicação precisa. Os antigripais, que tem uma variedade enorme hoje nas farmácias, né? E esse medicamento, ele também pode ajudar no tratamento e talvez até na cura da gripe? Não, esses antigripais que as pessoas usam são uma mistura do analgésico e um descongestionante nasal, geralmente, né? Esse é um sintomático, que geralmente
se deve usar em qualquer quadro de resfriado, desde que a pessoa não tenha nenhuma alergia a um daqueles componentes, né? Mas aquele é só sintomático. Ali não tem antiviral, ali não tem antibiótico. Então, isso é uma medicação que pode ser utilizada desde que não haja alguma contraindicação mais específica, né? Agora, a grande preocupação nossa, o grande receio nosso é uma pessoa que faz parte do grupo de risco e fica tomando esses antivirais simples que não vão ter nenhum tipo de papel. Ou tem um quadro viral pesado, faz parte de grupo de risco e fica tomando antibiótico, né? Que às vezes receberam um pronto-socorro, às vezes uma caixinha que sobrou, que a mãe fez um tratamento para outra coisa. Então, no Brasil, essa automedicação é uma coisa muito complicada ainda, né? Então, a gripe, grupo de risco, existe uma medicação específica que tem que ser dada por médico. Queria que o senhor explicasse o que pode acontecer, né, caso a pessoa acabe usando a automedicação, realizando a automedicação e não sendo o medicamento adequado, né, nesses casos. As pessoas têm ideia assim, né, eu gripei, né, e o grande risco, né, daqui a pouco pode ter uma complicação, pneumonia. Então eu já vou tomar um antibiótico para não ter pneumonia. Essa é a ideia comum. Naquela fase de gripe, que só tem um vírus circulando, não adianta usar antibiótico, não vai prevenir pneumonia. E se essa pessoa acabar fazendo uma complicação, ainda acaba fazendo uma pneumonia por germes mais resistentes. Então, sempre é errado usar antibiótico em caso de gripe ou resfriado. Nunca se usa. Agora, teve um resfriado, teve uma gripe, tem uma sinusite já bem definida, tem uma pneumonia, e claro, vai se usar antibiótico. Mas são medicações que já se usam numa fase posterior. Qual é o comum? Fez um quadro gripal, durou lá seu febre 3 dias, prostração mais um tempo, mas a partir do 3º dia a gente já sente que a coisa está melhorando. Agora, gripei, tive 3, 4 dias com febre, melhorei. No 5º, 6º dia eu comecei a piorar de novo, uma prostração mais intensa. A febre voltou, isso está sinalizando que tem alguma complicação. Pneumonia é uma delas. Então, assim, febre desapareceu, voltou a febre, procura o médico. E na questão dos gripais? O antigripal é assim, estou com febre, vou tomar um remedinho para febre, né? Então o antigripal é isso, ele tem ali paracetamol. Mas ele pode mascarar os sintomas e dificultar? Assim, ó, em parte sim, né? Mas esse não tem grande problema, assim, ali é uma mistura de remédios. Assim, eu estou gripado, o que eu vou tomar? Eu vou ficar em repouso, tomar bastante líquido, vou tomar um paracetamol e vou observar, né? Não tem por que ficar tomando aquela mistura de antigripal, que ele tem descongestionante, alguns têm antialérgico juntos. Então, assim, eu estou gripado, não faço parte do grupo de risco, não estou assim tão caidão, tomo um antitérmico, fico em repouso, bastante líquido, isso geralmente é suficiente. E cuidado para não passar isso para as outras pessoas. Isso é outra coisa importante, né? Hoje, assim, creche, a mãe trabalha fora, não tem onde deixar a criança está com febre, vai mandar para a creche? É complicado, né? Então, porque aí tem alguns detalhezinhos. A gente começa a ter risco de contágio, eu vou gripar amanhã, quer dizer, eu vou ter sintoma amanhã. Hoje eu já estou transmitindo o vírus. Então, a gente às vezes não consegue fazer essa prevenção. Agora, eu já estou com febre, já estou com um mal-estar. Então, eu devo evitar para a escola, né? Se o meu trabalho é num lugar fechado, também tem que ter cuidado, porque senão eu vou acabar passando isso para diversas pessoas, né? E às vezes nessas outras pessoas tem grupo de risco. Criança é um grupo de risco. Se eu moro com uma mulher grávida, se eu moro com uma pessoa de mais idade, diabético, o cuidado tem que ser muito maior. Abre bem a casa. Talvez a gente possa conversar depois sobre a etiqueta da tosse, é uma coisa muito importante, né? Mas assim, gripou, repouso, bastante líquido, um antitérmico que observa. Faz parte de grupo de risco, ou o quadro parece muito agressivo, procura um atendimento médico. Então, quem trabalha com público mesmo, nem pensar, né, doutor, em ter um contato estando gripado? Evidentemente que o ideal é que essa pessoa ela se resguarde para evitar que isso seja passado para outras pessoas. Agora vamos falar um pouquinho de prevenção. Quais os meios, né, que temos hoje disponível para poder se prevenir da tão temida gripe? Primeiro, a vacina, né? A vacina é uma coisa mal interpretada, né, de gripe. Eu faço vacina contra sarampo, não tenho sarampo. Eu faço vacina contra poliomielite, eu não vou ter poliomielite. Eu faço vacina contra a gripe, posso gripar. Por que acontece isso, né? O vírus da gripe é um vírus que muda bastante,
né? Todo ano ele tem pequenas modificações e de épocas em épocas ele tem grandes modificações. Então a vacina tem um tempo para ser fabricada. Então existem laboratórios sentinela em diversos lugares do mundo. Esses laboratórios enviam esse material para um laboratório central que vai escolher quais são os vírus que vão fazer parte da próxima vacina. Então a vacina que nós estamos recebendo hoje aqui em Criciúma, esses vírus foram escolhidos há 6 meses atrás. Uhum. Se o vírus não mudou muito, a proteção da vacina é muito alta. Se o vírus mudou bastante, a proteção da vacina é bem menor, né? Então, é diferente de uma doença que está bem estabelecida, como sarampo, poliomielite. Então, as pessoas não entendem isso. Doutor, eu fiz a vacina e gripei. Essa vacina não presta, essa vacina... Né? Então, mas existe um tabu muito grande. Deles saberem qual é os vírus, não é feita uma mudança na vacina? É feita há 6 meses atrás, porque tem todo um período para ser fabricado. Pode modificar durante esse período. Então, por exemplo, a vacina que nós estamos recebendo agora, ela foi fabricada lá em outubro, mais ou menos. Né? Então, se de outubro até agora em abril o vírus mudou, a vacina já não vai ser tão eficaz. Então, essas modificações não tem como ter essa mudança rápida. Uhum. Não, a gente fez o exame agora, o vírus está diferente de outubro. Não, a vacina é de outubro. Então, sempre existe essa margem de erro, vamos dizer assim. Sim. Mas ainda é o grande meio de prevenção que nós dispomos. Um dos métodos mais seguros, vamos dizer assim. Com certeza. Eu acho assim, faz parte de grupo de risco, nem se discute em fazer a vacina. Não faz parte de grupo de risco e tem possibilidade de fazer a vacina, faz. Né? Na minha casa eu faço, minha mãe, minha esposa, meus filhos, as pessoas que trabalham comigo, todos já foram vacinados, inclusive. Né? Eu faço parte de um grupo de risco, né? O trabalhador de saúde, eu trabalho com gente gripada todos os dias. Então, não faz parte de grupo de risco e tem acesso, eu acho que é um bom negócio fazer. A chance de complicação da vacina é baixíssima. Ah, mas eu fiz a vacina e gripei, a vacina provocou a gripe. Não tem como. Peraí, segura essa resposta, doutor. A gente vai para um breve intervalo e volta já já, não saia daí. Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012. Participe, ligue ao vivo e participe com a gente. Ou ainda através de mensagem no WhatsApp, no número 8505-6342. O nosso tema de hoje é gripe. Bom, eu fui para o intervalo e não deixei o senhor contar, né, como é que funciona a vacina da gripe, né? Queria que o senhor explicasse agora. Então, assim, a vacina da gripe, como é que ela é feita? São escolhidos esses vírus, né, de acordo com esses laboratórios sentinela. Esses vírus são inoculados numa gema de ovo, né, depois eles são mortos. Então, o vírus morto não vai passar gripe para ninguém. Então, a vacina da gripe ela não tem a capacidade de provocar gripe. É um vírus morto. Né, ele pode dar, que é comum, às vezes uma dor local, rapidinho, um mal-estar rápido. Então é muito raro ter sintomas. Ah, mas eu conheci uma pessoa que teve uma complicação? Pode. Mas isso é aquele negócio de 1 em 1 milhão. Né? A probabilidade de ter uma complicação pela gripe é imensamente maior do que o risco de ter uma complicação. Né? Então a vacina é de longe a melhor maneira de prevenção. Agora, outras coisas no dia a dia. Né? Se a gente ficar longe de gente gripada, a princípio não vai pegar gripe. Né? Então, dentro do possível, se a gente puder evitar, uma mulher grávida, por exemplo, faz parte de grupo de risco, evita pessoas gripadas, evita locais com grandes aglomerações. Né? Existe a etiqueta da tosse. Se eu tuço e coloco a mão na frente, eu vou cumprimentar outra pessoa, eu vou passar. Se eu tuço e coloco o antebraço, a probabilidade de transmitir é menor. A história de lavar a mão, Sim. o álcool gel, isso é fundamental. Fundamental. Isso tem que né? ter sempre, né, doutor? Sempre. Isso era uma coisa para a gente ter isso como hábito. A gente Sim. esquece isso. Né? É uma medida de higiene. Tem alguns povos que não
cumprimenta, o japonês não cumprimenta, beija no rosto, é menos risco dar um beijinho do que tu cumprimentar, né? Talvez já a experiência da raça já aprendeu isso, né? Mas assim, o cumprimentar, e se eu tossir, eu tenho que evitar cumprimentar outra pessoa. Estou gripado, vou lavar a mão. Então, esses cuidados são importantes. O ambiente o mais arejado possível. Talvez por que a gripe é muito mais complicada durante os meses de inverno? Tem uma série de teorias em relação, inclusive, à virulência do vírus, mas, assim, geralmente porque está em lugar mais fechado. Hoje, todo mundo tem ar-condicionado. É verdade. Então, no verão, hoje não está muito diferente do inverno em relação a ambiente mais arejado, né? Nós geralmente vivemos em locais de trabalho, em casa, que ficam tão fechados quanto no inverno. Por que está tendo essa gripe no verão? Não é habitual. Não se tem uma explicação. Porque o pessoal está trazendo de Miami, mas quantas pessoas que moram lá no Xanxerê, que tiveram contato com gente que veio de Miami, né? Então isso não é uma explicação. Talvez o vírus mudou um pouco mais. Eu sempre gostei muito de estudar a gripe, eu sempre fui muito fascinado pela aquela pandemia de 1918, a gripe espanhola, né, que matou em torno de 40 milhões de pessoas no mundo. É o mesmo vírus HN1, esse que está circulando e que deu aquela pandemia em 2009. A maior mortalidade no Rio de Janeiro, que é uma cidade quente, que não tinha ar-condicionado na época, foi em janeiro e fevereiro, né? Então é um vírus que tem uma capacidade muito grande de mudar. Então, os médicos, né, os laboratórios não fazem uma vacina porque querem vender remédio. Não é, ele muda muito, né? Ele é um vírus diferente do sarampo, poliomielite, do tétano, que tu faz uma vacina e resolveu. Então, ainda é uma pedra no sapato da medicina, o vírus da gripe, que muitas vezes é uma coisa leve, mas muitas vezes é muito complicado e muitas pessoas morrem em função disso. Agora tem um fato que eu diria curioso, né, que a população costuma dizer. Fiz a vacina contra a gripe e gripei. Por que disso, doutor? Isso. Então, assim, a gente já conversou, o vírus é vírus morto, né? Às vezes eu brinco com meus pacientes que falam isso, olha, se eu tenho medo de uma cobra morta, a cobra morta não vai morder, né? Então, o vírus morto não vai provocar. Agora, assim, geralmente essas vacinas são feitas em épocas de gripe, né? Então, se eu tive contato com alguém gripado uns 2 dias atrás, eu faço a vacina hoje, estou gripado amanhã e vou dizer, a gripe foi provocada pela vacina. Então é muito comum no consultório, doutor, se eu tivesse feito a vacina, eu teria jurado que foi a vacina que provocou isso. Então é muito comum essa concordância de tempo de vacina com o tempo da gripe. Mas assim, a vacina não provoca a gripe. Isso é uma coisa bem definida já na literatura. Agora falando um pouquinho sobre essa antecipação, né, do Ministério da Saúde em já começar a vacinar, que gerou um pouco de polêmica, né, que a população ficou preocupada com a situação, já que havia acontecendo alguns casos de gripe em todo o país. Como é que dá para analisar toda essa situação? É mesmo de ficar preocupado ou não? Está tudo sob controle? Sem nenhum pavor, mas assim, tem um comportamento diferente, né? Já morreram muitas pessoas, casos bastante graves. São Paulo é o estado que mais teve casos de morte já por HN1. Então é uma situação um pouco diferente. A gente não sabe se isso vai persistir, porque gripe assim, às vezes dá esse pulo, daqui a pouco volta para a situação normal. Então, numa situação de dúvida ainda, quem tiver acesso à vacina, mas não deixe de vacinar, é muito comum, interessante assim, esse ano talvez com essa história de gripe, jornal, morreu, né, as pessoas venham a procurar mais, mas é muito comum que essa vacina da gripe sobre. Tem a campanha do governo, aí o governo estica mais um pouquinho a campanha e sobra a vacina, então isso é muito comum, né? Esse ano talvez seja um pouco diferente, mas as pessoas não levam isso muito a sério ainda, né? Mas gripe tem que ser prevenida, né? Ela pode gerar complicações extremamente graves. E por que quando a gente fala em vacina, doutor, se usa muito o termo trivalente ou tetravalente? O que seria isso? Isso é a quantidade de vírus que tem dentro da vacina, né? Então, a vacina tem o HN1, o H3N2, são 2 tipos de vírus tipo A. E tem 1 ou 2 tipos de vírus B. Então, a trivalente tem os 2 As e um B. A tetravalente tem 2 As e 2 Bs. Normalmente, o vírus B não é um vírus importante aqui no nosso meio, né?
Agora, se a pessoa vai num laboratório particular que vai comprar, se tiver tri, a tetra, já faz a tetra, que já vai ter uma proteção adicional. Vai que esse B esse ano resolva aparecer um pouco mais, ele vai ter uma proteção adicional. Interessante. Agora eu queria falar um pouquinho, a gente está chegando no final do programa, mas eu acho que a gente não podia encerrar antes de falar quem deve se vacinar, né? Além do grupo de risco de que a gente já falou durante todo o programa, quem deve se vacinar? Todo mundo que tiver acesso à vacina deve se vacinar, mesmo saudável, né? E se fizer parte de grupo de risco, procure já, em seguida começa a campanha de vacinação, procure o mais rapidamente possível, porque a pessoa faz a vacina, ela vai ter uma proteção eficaz 2, 3, 4 semanas depois, né? Então, quanto mais cedo for feita a vacina, mais cedo vai ser a proteção que essa pessoa vai receber também. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua presença no Primavera Saúde. Eu deixo esse espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais. Nós agradecemos o convite e sempre chamar a atenção, a pessoa faz parte de grupo de risco, procure atendimento, né? Nós não podemos aceitar que hoje, com todos os recursos que nós temos, que as pessoas venham morrer de complicações de gripe. Então, procurem. Criciúma é uma cidade que tem uma rede básica muito bem montada, existe disponibilidade de medicamentos, os médicos foram treinados para isso, então não deixe de procurar recursos, isso é muito importante. Isso aí, muito obrigada. Vamos para o nosso momento de reflexão? Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Provérbios, capítulo 3, versículo 23. Primavera Saúde vai ficando por aqui e nós voltamos semana que vem com mais um programa. Até lá, tchau, tchau!